rancheros pobres salvaram duas irmãs apaches gigantes. No dia seguinte, o chefe delas voltou com uma decisão chocante. A tempestade havia passado, mas o que Ezequiel Marsh encontrou em seu quintal desafiava toda a lógica. Duas mulheres apaches jaziam inconscientes perto de seu gado moribundo. Mas não eram mulheres comuns. Eram gigantes entre seu povo, cada uma mais alta que a maioria dos homens quando em pé. A menor ainda ultrapassava facilmente 1,80 metros, seu corpo poderoso moldado para a guerra e a sobrevivência. A mais alta era imensa, quase 2,10 metros de músculos e ossos sólidos. Seus ombros eram mais largos que os de qualquer colono que Ezequiel já tinha visto. Mulheres apache desse tamanho eram lendas sussurradas ao redor das fogueiras da fronteira. Eram filhas guerreiras de chefes, treinadas desde o nascimento para lutar como homens, mas carregando a responsabilidade sagrada de continuar as linhagens. Nunca viajavam sozinhas. Nunca apareciam em ranchos decadentes sem que houvesse uma comitiva inteira de guerreiros acompanhando. As gigantes usavam trabalhos de miçanga intrincados que as marcavam como nobres, suas joias valendo mais do que toda a propriedade de Ezequiel. Sangue escorria pelas roupas rasgadas da menor, enquanto a respiração da mais alta vinha em arfadas pesadas. Ambas tinham sofrido ferimentos graves ao fugir de algo, ou alguém, perigoso o suficiente para separá-las de sua proteção. Todo o instinto de sobrevivência que Ezequiel possuía gritava uma verdade, e ajudar Apache significava morte para colonos como ele. Essa era a lei de ferro da fronteira implacável. Mas quando os olhos da mulher gigantesca se abriram e se fixaram nos dele, Ezequiel viu algo que destruiu todas as suas suposições sobre guerreiros Apache. Não havia fúria, nem ódio, e apenas medo humano desesperado. O mesmo terror que ele sentirá ao ver seu rancho morrer aos poucos, sabendo que era impotente para impedir. Ela tentou falar, sua voz profunda e forte apesar dos ferimentos, mas conseguiu apenas um sussurro em sua língua nativa antes de perder a consciência novamente. De pé diante de duas gigantes caídas que poderiam esmagá-lo com as próprias mãos, Ezequiel percebeu que o que fizesse nos próximos minutos o marcaria como o maior tolo da fronteira, ou revelaria uma força que ele nunca soube possuir. A escolha que mudaria tudo se resumia a 3 minutos e duas gigantes morrendo. Ezequiel ajoelhou-se ao lado das mulheres, as mãos tremendo enquanto avaliava os ferimentos. Mesmo deitadas, o tamanho delas era intimidante. A menor tinha quase 2 metros, seus braços musculosos mais grossos que as pernas da maioria dos homens. A mais alta era uma verdadeira gigante, provavelmente perto de 2,10 metros, os ombros mais largos que a porta da cabana. Ambas carregavam a musculatura enxuta de guerreiras treinadas, corpos moldados para o combate e a sobrevivência em condições brutais. A gigante menor havia levado algo afiado nas costelas, em talvez um galho, talvez algo pior. Sangue escuro manchava o solo sob seu corpo imenso, e sua respiração chiava cada exalação. A mais alta tinha um corte profundo na testa, mas seus olhos permaneciam alerta, observando cada movimento dele com uma intensidade perigosa que o lembrava de que aquelas mulheres poderiam quebrar seu pescoço sem esforço. Seu rancho ficava a 24 quilômetros do vizinho mais próximo e 64 quilômetros da cidade. Ali, ajudar Apache era como assinar a própria sentença de morte caso outros colonos descobrissem. Homens já haviam sido enforcados por menos, acusados de colaboração, de escolher lados em uma guerra que não mostrava misericórdia a ninguém. A respiração da gigante ferida ficava cada vez mais fraca. Ezequiel já tinha visto o gado morrer o suficiente para reconhecer os sinais. Ela tinha talvez 1 hora, possivelmente menos. Por favor, murmurou a gigante consciente em um inglês quebrado, sua voz profunda carregando a autoridade de quem for acostumada a ser obedecida. Ajudar, irmã. A garganta de Ezequiel apertou. A palavra irmão o atingiu como um soco, trazendo lembranças de sua própria irmã Elizabeth, perdida para a febre 3 invernos atrás. Mas olhando para aquelas duas mulheres imensas, ele percebeu que representavam algo muito mais perigoso do que lealdade familiar. Eram realeza Apache, filhas guerreiras cujo desaparecimento faria tribos inteiras vasculharem a região em busca de respostas. O trovão roncou ao longe.
Outra tempestade se aproximava rápido, e aquelas duas gigantes morreriam em seu quintal se ele nada fizesse. Seus vizinhos encontrariam os corpos eventualmente e provavelmente achariam que ele as tinha matado defendendo a propriedade. Essa história o protegeria, talvez até lhe rendesse respeito na cidade. Mas quando olhou para o rosto da mulher consciente e as maçãs do rosto marcadas pelo vento, os olhos escuros que não imploravam, apenas aceitavam o destino, e algo se quebrou dentro do peito dele. Aquilo não era sobre Apache ou colonos. Era sobre dois seres humanos sangrando diante dele enquanto ele calculava o preço de sua própria alma. Droga, e murmurou ele, deslizando os braços sob os ombros da gigante ferida. Ela era impossivelmente pesada, puro músculo sob o tecido rasgado. O corpo inconsciente pesando mais que um boi adulto. A gigante consciente se levantou, cambaleando, mais determinada a ajudar a carregar a irmã. Sua altura imponente fazia Ezequiel sentir-se uma criança ao lado dela. Juntos, avançaram em direção à cabana. Cada passo parecia caminhar rumo a um precipício. O peso da mulher ferida quase o esmagando, apesar da ajuda da outra. O vento aumentou atrás deles, trazendo o cheiro de chuva e algo mais. Nuvens de poeira, talvez significando cavaleiros se aproximando pela serra ao sul. Ao alcançarem a porta, Ezequiel percebeu que a entrada era estreita demais para os ombros enormes da gigante ferida. Teriam que virá-la de lado, cuidando para não piorar seus ferimentos. Eles vêm, sussurrou a gigante consciente, apertando as pernas da irmã enquanto olhava para o horizonte. Logo, os cavaleiros apareceram na serra como lobos caçando presas feridas. Ezequiel recuou contra a parede da cabana, espiando por uma fenda nas tábuas. 5 guerreiros Apache estavam imóveis sobre seus cavalos, observando o vale. Mesmo à distância, ele via a pintura de guerra nos rostos e as armas em suas costas. Sua irmã, murmurou Ezequiel para a mulher que havia dito se chamar Ayana. O que ela fez? Por que estão caçando vocês? Ezequiel perguntou. A mandíbula de Ayana se contraiu enquanto ela pressionava um pedaço de tecido rasgado contra o ferimento da irmã. Itel falou contra o casamento. Filho do chefe queria ela como esposa. Ela disse não. A simplicidade da resposta atingiu Ezequiel como um soco no estômago. Uma mulher recusando um casamento. E agora as duas irmãs estavam marcadas para morrer ou serem capturadas. Ele pensou em sua própria liberdade de escolher, de dizer não, de se afastar de qualquer coisa que não quisesse. Aquelas mulheres não tinham esse luxo. Pela janela, ele viu o guerreiro da frente levantar a mão, apontando diretamente para a cabana. Eles tinham encontrado o rastro de sangue. Quantas balas você tem? Ayana perguntou baixinho, checando o punhal em seu cinto com a precisão de quem já o fizera 1000 vezes. Ezequiel contou sua munição. 12 tiros para o rifle, 6 para o revólver. Contra 5 guerreiros experientes que conheciam aquele terreno muito melhor do que ele jamais conheceria. Pouco, admitiu. Os olhos de Tel se abriram, desfocados, ardendo de febre. Ela falou rapidamente em Apache com a irmã, a voz urgente apesar da fraqueza. A expressão de Ayana escureceu a cada palavra. O que ela disse? Exigiu Ezequiel. Ayana respirou fundo. Guerreiros não vieram por nós. Vieram por você. As palavras não faziam sentido. Ezequiel nunca havia feito mal aos Apache, nunca roubara suas terras, nunca matara ninguém. Seu rancho ficava em território comprado legalmente, e embora ele soubesse que isso significava pouco para quem vivia ali muito antes. Por que eu? Ayana estudou o rosto dele com aqueles olhos escuros, atentos, como se medisse se ele aguentaria a verdade. Lá fora, os guerreiros começaram a descer a colina com a paciência mortal de caçadores experientes. 3 luas atrás, começou Ayana. Moça Apache encontrada quase morta perto do rio. Homem branco levou ela para nossa aldeia, deixou remédio e comida. Nunca disse nome, nunca pediu pagamento. Ela parou, observando a compreensão surgir nos olhos dele. Agora lembra? A respiração de Ezequiel travou.
A garota no riacho, em talvez 14 anos, em meio afogada e ardendo em febre. Ele a havia encontrado enquanto checava armadilhas de água, ficado com ela até recuperar forças, depois guiado-a até o território Apache antes de ir embora. Nunca a contará a ninguém. Nunca esperara gratidão. Ela era filha do chefe, continuou Ayana. Chefe Nalis jurou dívida de sangue ao homem branco sem nome que salvou a vida dela. Mas alguns guerreiros dizem que não se deve dívida a colonos. Eles vieram testar se a história dela é verdade. O som de cascos ficou mais próximo. Ezequiel percebeu, horrorizado, que aquilo não tinha nada a ver com as mulheres que ele acabará de ajudar. Era por causa de uma vida que ele salvara sem entender as consequências. Do lado de fora, os cavalos pararam diante da porta. Uma voz chamou em Apache, exigente, autoritária. Ayana segurou o braço dele, os dedos fortes e quentes contra sua pele. O que você fizer agora, disse ela baixinho. Decide se você vive como amigo ou morre como inimigo. A porta tremeu sob um punho pesado, e uma voz chamou em inglês. Homem branco, sabemos que está aí dentro. Saia agora. As mãos de Ezequiel tremeram enquanto segurava o rifle. Ao lado dele, Ayana ajudava a irmã a se apoiar na parede, ambas se preparando para o que viesse. Itel estava pálida, mas alerta, os olhos fixos na porta com determinação sombria. Se eu sair, podem me matar, murmurou Ezequiel. Se eu ficar, eles queimam tudo. Não queimam, disse Ayana com firmeza. Eles testam sua coragem, não querem guerra. Jeito Apache. Outra voz se juntou à primeira, e mais jovem, mais agressiva. Você ajuda mulheres que desafiam o filho do chefe. Isso faz de você inimigo do povo Apache. Ezequiel percebeu a armadilha. Se admitisse que ajudou Ayana e Itel, estaria tomando partido contra o filho do chefe. Se negasse, estaria mentindo para guerreiros que já tinham visto provas. De qualquer forma, morreria. Mas as próximas palavras de Ayana mudaram tudo. Conte a verdade sobre a garota do rio. Diga seu nome. Ela estava pedindo que ele reivindicasse a dívida de sangue. Que apostasse sua vida na palavra de uma menina de 14 anos que talvez nem se lembrasse dele. Que confiasse que o pai dela valorizava a honra acima de política. A pancada na porta ficou mais forte. Pela janela, Ezequiel viu dois guerreiros indo em direção ao seu celeiro, onde os cavalos estavam. O tempo estava acabando. Meu nome é Ezequiel Marche. Gritou ele pela porta. 3 luas atrás, eu tirei a filha do chefe Nalis das águas do riacho e a levei em segurança para casa. O silêncio caiu lá fora. Até o vento pareceu prender a respiração. Quando a voz voltou, era diferente e mais velha, mais ponderada. Mostre-se, Ezequiel Marche. Traga as mulheres. Ayana assentiu. Juntas, elas ajudaram Itel a ficar de pé. Ela cambaleou, mas se manteve firme, a mão pressionando as costelas enfaixadas. Os 3 caminharam até a porta. Ezequiel removeu a tranca de madeira e abriu. 5 guerreiros Apache estavam montados no pátio, a pintura de guerra marcada em seus rostos, e mais agora Ezequiel viu algo a mais. Incerteza, talvez até respeito. O líder, um homem com fios grisalhos no cabelo negro, estudou Ezequiel com curiosidade intensa. Você é menor do que a filha descreveu, disse ele. Ela disse que homem branco era gigante que lutou contra espíritos do rio. Apesar de tudo, Ezequiel quase sorriu. Crianças sempre aumentavam histórias. Sou só um rancheiro. Encontrei ela presa em galhos caídos e a ajudei a se libertar. O líder voltou o olhar para Ayana e Itel. Essas mulheres trouxeram vergonha ao filho do chefe. Por que você as ajuda? A pergunta pairou no ar como fumaça. Ezequiel sentiu o peso de 3 vidas dependerem de sua resposta. Os guerreiros esperavam. As mãos repousavam nas armas. Porque precisavam de ajuda, disse ele simplesmente.
Pelo mesmo motivo que ajudei a filha do chefe. O guerreiro de cabelos grisalhos encarou ele por um longo tempo, depois virou seu cavalo em direção aos outros. Eles falaram rapidamente em Apache, as vozes baixas, porém urgentes. Quando terminaram, o líder olhou de volta para Ezequiel com algo que poderia ser aprovação. Chefe Nalis vem ao amanhecer, e anunciou. Ele decidirá se a dívida de sangue cobre a desobediência das mulheres. Você vai esperar. A noite mais longa da vida de Ezequiel estendeu-se diante dele como uma sentença de morte aguardando o nascer do sol. Quando os guerreiros desapareceram na escuridão, ele ajudou Ayana a trocar as bandagens da irmã à luz da lamparina. O sangramento de Tel havia parado, mas a infecção ainda era uma ameaça real. A carne rasgada ao longo das costelas parecia inflamada e inchada, embora ela não reclamasse. Ele vai me matar? Ezequiel perguntou em voz baixa, observando Ayana trabalhar com mãos experientes. Seu chefe Nalis é homem justo, e ela respondeu, sem olhar para ele. Mas o filho dele tem muitos amigos entre os guerreiros. Eles dizem que casamento com Itel traria paz entre clãs. Ela fez uma pausa, testando o aperto de um nó. Paz vale mais que vida de um homem branco. A honestidade brutal atingiu Ezequiel com mais força do que qualquer ameaça. Ele entendia a política. Sabia como alianças mudavam rápido quando a sobrevivência estava em jogo. Sua morte poderia ser o preço da harmonia tribal. Por que ela recusou? Ele perguntou, indicando Itel, que dormia inquieta encostada na parede da cabana. A expressão de Ayana se endureceu. Filho do chefe já tomou 3 esposas. Bateu em 2 até perderem os bebês. Itel viu o que acontece com mulheres que não podem dizer não. Ela o encarou diretamente. Algumas coisas são piores que a morte. Eles trabalharam em silêncio depois disso. O peso do luto pairando sobre eles como nuvens de tempestade. Lá fora, coiotes chamavam pelo vale, suas vozes afiadas pela fome. Ezequiel se pegou contando as horas, imaginando se viveria para ouvi-los novamente. Perto da meia-noite, Itel despertou, sua febre finalmente baixando. Ela falou suavemente com a irmã em Apache, depois virou-se para Ezequiel com olhos claros e inteligentes. Obrigada, disse ela em inglês cuidadoso. Por ajudar quando ajuda traz perigo. Qualquer um teria feito o mesmo, respondeu Ezequiel. As 2 mulheres trocaram um olhar que sugeria o contrário. Homens brancos já ajudaram Apache antes, continuou Itel devagar. Mas nunca arriscam vida por mulheres que trazem problema. Você é diferente. Ayana se levantou, indo até a janela para checar o horizonte. Diferente. Talvez por isso você ainda vivo quando o chefe chegar. Talvez por isso ele ouviu palavras da filha sobre homem do rio. Ou talvez seja o motivo de ele me matar rápido ao invés de devagar, disse Ezequiel, tentando brincar, mas ouvindo medo na própria voz. Ayana se virou para ele. E na luz da lamparina, ele viu algo em sua expressão que fez seu coração acelerar. Não pena, nem gratidão, e mais reconhecimento. Como se ela enxergasse algo nele que ele mesmo não via. Itel e eu observamos você esta noite. Vemos como você se move, como pensa, como escolhe. Ela deu um passo à frente. Perto o bastante para que ele sentisse o cheiro de salve em seus cabelos e visse a força em seus olhos escuros. Você não é como os outros homens brancos que conhecemos. A observação pairou entre eles, pesada com possibilidade e perigo. Ezequiel sentiu o calor subir no peito e uma atração que ele não tinha o direito de sentir. Com a morte se aproximando ao nascer do sol. Um som lá fora fez os 3 congelarem. Cavalos avançando devagar na escuridão. Cedo demais para o chefe. Tarde demais para visitantes amigáveis. Ayana se colou à janela, o corpo tenso como um arco puxado. 3 cavaleiros. Não são Apache, sussurrou, urgente. Homens brancos com distintivos. O estômago de Ezequiel virou gelo. Se os colonos descobrissem mulheres Apache em sua cabana,
o encontro da manhã com o chefe Nali seria o menor dos seus problemas. Do lado de fora, uma voz familiar chamou na noite. Marche, sabemos que você está aí dentro. Saia devagar. Mãos onde possamos ver. O delegado federal William Cain surgiu na luz da lamparina, seu distintivo brilhando como um aviso. Atrás dele, 2 outros agentes se espalharam pelo pátio, as mãos repousando nos coldres com a facilidade de quem já havia matado antes. Marche, recebemos relatos de Apache nesta área, anunciou Cain com a autoridade fria da lei federal. Grupo de rastreio diz que vieram nesta direção depois de atacarem o rancho Morrison. O sangue de Ezequiel gelou. Se o rancho Morrison havia sido atacado, os colonos estariam clamando por sangue Apache. Qualquer Apache encontrado seria morto na hora, sem perguntas. Atrás dele, sentiu Ayanna tensionar o corpo junto à porta. Quase 2,10 metros de guerreira treinada, pronta para lutar se necessário. Mesmo ferida, era mais perigosa do que os 3 homens juntos. Itel permanecia imóvel contra a parede, mas seu corpo gigantesco estava preparado, energia contida apesar das dores. Não vi nenhum Apache, disse Ezequiel, saindo e fechando a porta atrás de si. Seu corpo parecia pequeno, inadequado, bloqueando a entrada. Sabendo que 2 mulheres capazes de esmagar aqueles homens com as mãos nuas esperavam escondidas. Caim o observou com olhos estreitos. É mesmo? Por que tem sangue na sua varanda, Marche? Sangue fresco. E muito. Ele fez sinal para um dos homens, que imediatamente começou a examinar as manchas escuras no chão. Me cortei rachando lenha, mentiu Ezequiel. Machado escorregou na madeira molhada, pegou meu braço. Mostre o corte, exigiu Caim. A mente de Ezequiel disparou. Ele poderia fingir um ferimento. Talvez usar o próprio punhal para criar um corte fresco. Mas Caim não era idiota. Um delegado federal sabia distinguir sangue recente de antigo, ferimento real de encenação. Chefe! Chamou o homem examinando o sangue. Isto não veio de uma pessoa só. Diferentes padrões, diferentes quantidades. E essas pegadas, e ele apontou para as marcas na lama. São enormes. Maiores do que as de qualquer colono que já vi. Os olhos de Caim se estreitaram enquanto ele examinava as pegadas gigantescas que claramente pertenciam às irmãs Apaches gigantes. Que tipo de gente você anda abrigando aqui, Marche? Não sei do que está falando, respondeu Ezequiel, mas o suor já escorria por sua testa. Caim sacou o revólver. Afaste-se da porta. Vamos revistar sua casa. Você tem um mandado? Perguntou Ezequiel, embora soubesse que isso não significava nada ali. Marshals federais faziam suas próprias leis, especialmente quando caçavam Apache. Não preciso de mandado para assassinos de brancos, respondeu Caim friamente. Saia da frente. Ezequiel sabia que tinha segundos antes de descobrirem Ayanna e Itel. Quando isso acontecesse, todos morreriam. As gigantes por serem Apache, e ele por abrigar inimigos do território. Mas quando Caim deu um passo em direção à porta, Ezequiel tomou uma decisão desesperada. Espere, e chamou. Você está certo. Há Apaches aqui. 2 mulheres, muito feridas. Elas vieram pedir ajuda. A arma de Caim se virou para ele. Você admite abrigar hostis? Admito ajudar 2 pessoas morrendo, e disse Ezequiel, firme. Como faria com qualquer um? O rosto do Marshal se contorceu de nojo. Simpatizante de Apache. Você vai enforcar por isso, Marche. Por trás da porta, Ezequiel ouviu o movimento. As irmãs gigantes se preparando para lutar. Mas antes que alguém agisse, um dos homens de Caim gritou, urgente, do alto da colina. Marshal. Cavaleiros se aproximando pelo norte. Muito escuro para ver quantos. Caim girou para o som, esquecendo por um momento a arma levantada. À distância, o som dos cavalos se aproximava cada vez mais.
Podem ser mais Apache, e murmurou Caim, antes de gritar para seus homens, posições defensivas. Resolveremos com marche depois de ver quem está chegando. Enquanto os homens tomavam cobertura, Ezequiel percebeu que reforços estavam chegando e mais se seriam salvação ou condenação, dependia de quem surgiria da escuridão. Os cascos ficaram mais próximos, carregando o peso de um julgamento que chegaria com o amanhecer. Os cavaleiros que emergiram das sombras não eram Apache. Eram mais agentes federais e reforços que Caim havia pedido. Marshal Caim chamou o líder ao desmontar rapidamente. Temos ordens do governador territorial. Qualquer Apache abrigado por colonos deve ser levado para interrogatório sobre as mortes na fazenda Morrison. A confiança de Caim voltou com o apoio extra. Agora, 6 homens armados cercavam a propriedade de Ezequiel, tornando qualquer resistência impossível. Revistam tudo, e ordenou Caim. Tragam quem encontrarem. O coração de Ezequiel disparou ao perceber que sua confissão os havia condenado. Em minutos, Aiana e Itel seriam descobertas, e estariam mortos, ou presos. Mas Aiana surpreendeu todos ao sair da cabana por vontade própria. Sua figura colossal preencheu toda a porta antes de emergir à luz da lamparina. Mesmo os marshals mais endurecidos deram um passo para trás, instintivamente. Nunca tinham visto uma mulher Apache daquele tamanho e porte. Ela se movia como realeza, quase 2,10 metros de altura, cheia de graça mortal, apesar dos ferimentos. Eu sou Aiana, filha do chefe Nalis, anunciou em inglês claro. Este homem salvou a vida de minha irmã quando ela estava morrendo. A lei Apache protege quem mostra misericórdia ao nosso povo. Itel saiu atrás da irmã, sua própria altura imensa e físico poderoso trocando olhares inquietos entre os homens. Aquelas não eram Apaches comuns. Eram gigantes guerreiras, capazes de matar com as próprias mãos. Caim ergueu o rifle contra elas. A lei Apache não significa nada para o governo federal. Vocês vêm conosco. Não, disse Aiana simplesmente, sua voz profunda carregando autoridade absoluta. Não iremos. Vocês não têm escolha, retrucou Caim, mas a incerteza começou a tomar seu tom. Algo na confiança daquelas irmãs gigantes sugeria que sabiam algo que ele não sabia. Aiana sorriu. Um sorriso frio que lembrava Ezequiel de seu pai. Meu pai chega ao amanhecer. Ele falará por nós. Até lá, estamos sob a proteção da dívida de sangue que este homem nos reivindicou. Que dívida de sangue? Exigiu Caim. Itel avançou. Sua sombra enorme se projetou pelo quintal. Há 3 luas, um rancheiro branco salvou a filha mais nova do chefe de morrer afogada. A lei Apache diz que uma dívida de vida deve ser honrada. Este homem a reclamou esta noite ao nos ajudar. Os marshals trocaram olhares. Eles já tinham ouvido falar de dívidas de sangue e obrigações sagradas, honradas até pelos grupos de guerra. Mas nunca tinham encontrado um caso em que um branco pudesse reivindicar tal proteção. Isso é superstição indígena, disse Caim. Mas sua voz já não tinha convicção. A lei federal reconhecia mesmo alguns costumes tribais, por tratado assinado no inverno passado. Aiana inclinou a cabeça. Então explique por que o governador territorial assinou o tratado reconhecendo costumes legais Apache em assuntos envolvendo membros da tribo. O rosto de Caim empalideceu. O tratado era real, em uma necessidade política para evitar guerra total. Se aquelas mulheres fossem realmente filhas do chefe Nalis, e se Ezequiel pudesse provar que havia salvado outra filha, então a lei federal teria de reconhecer a dívida até o próprio chefe decidir. Vamos esperar até o amanhecer, decidiu Caim por fim. Mas se seu pai não aparecer, ou se a decisão dele não satisfizer as exigências federais, vocês 3 vêm conosco. Enquanto os marshals montavam um perímetro, Ezequiel percebeu que agora tudo dependia do que o chefe Nalis decidiria ao amanhecer. As irmãs gigantes haviam comprado uma noite. Mas o amanhecer traria julgamento e vida ou morte para todos. Aiana se aproximou de Ezequiel. Sua presença imensa era ao mesmo tempo protetora e reconfortante.
Meu pai é um homem sábio, disse ela, baixinho. Mas a sabedoria às vezes exige escolhas difíceis. Olhando para os homens armados cercando sua propriedade, Ezequiel entendeu que a decisão do chefe Nalis não determinaria apenas o destino deles. Definiria também um precedente sobre como a lei Apache e a lei federal interagiriam na fronteira. Enquanto a longa noite se arrastava, tudo o que podiam fazer era esperar o nascer do sol e torcer para que a sabedoria se mostrasse mais forte que a política. Quando o julgamento finalmente chegou, o amanhecer rompeu ao som de cascos, exatamente como Ayanna dissera. Ezequiel estava na soleira da porta, exausto de uma noite em claro vigiando os marshals federais patrulharem sua propriedade. As irmãs gigantes mantiveram-se ao seu lado, suas figuras imponentes servindo tanto de proteção quanto de lembrança do que estava em jogo. O Marshal Cain saiu de trás de sua barricada improvisada, rifle em riste, enquanto nuvens de poeira surgiam no horizonte ao norte. Mais vale que esse seja seu chefe, e chamou ele para Ayanna. Porque se for uma comitiva de guerra, começamos a atirar. Ayanna ergueu-se até toda a sua altura intimidadora, quase 2,10 metros de músculos treinados, projetando uma longa sombra à luz da manhã. Meu pai vem como prometido. Ele falará a lei Apache e a lei federal. Os cavaleiros surgiram da poeira. Não era a massiva comitiva de guerra que Caim temera, mas o chefe Neonis, acompanhado por um grupo cuidadosamente escolhido de 5 anciãos, os rostos pintados para a cerimônia formal. Aproximaram-se devagar, deliberados, cada gesto calculado para mostrar respeito tanto à tradição Apache quanto à autoridade federal. O chefe Nalis desmontou com a dignidade de um homem acostumado a comandar. Era mais velho do que Ezequiel esperava, em talvez 50 invernos, e mais o corpo carregava a força magra de um sobrevivente. O mais marcante eram seus olhos, inteligentes, calculistas, totalmente intimidadores diante dos marshals armados que o cercavam. Marshal Cain, disse o chefe em inglês perfeito, como se soubesse o nome do homem da lei. Você mantém minhas filhas como prisioneiras. Isso cria um problema entre nossos povos. Cain deu um passo à frente, distintivo brilhando ao sol da manhã. Suas filhas assassinaram colonos na fazenda Morrison. Estão procuradas para interrogatório sob a lei federal. Morrison tentou forçar minhas filhas, respondeu o chefe Nalis com calma perigosa. Elas defenderam sua honra. A lei Apache justifica suas ações. O Tratado Federal reconhece a lei Apache em assuntos envolvendo membros da tribo. O jogo legal começara. Ezequiel assistiu enquanto 2 negociadores experientes se circulavam com palavras em vez de armas, cada um buscando vantagem pela lei em vez da força. Mesmo que seja verdade, retrucou Caim, abrigar fugitivos é crime federal. Esse rancheiro quebrou a lei ao ajudá-las. O chefe Nalis voltou sua atenção para Ezequiel, estudando com foco intenso. Você é Ezequiel Marche. 3 luas atrás, você salvou minha filha mais nova de se afogar no riacho. Sim, senhor, conseguiu responder Ezequiel, sentindo o peso de toda a atenção sobre si. Por isso, a lei Apache diz, tenho dívida de sangue contigo. Vida por vida, a voz do chefe ecoou pelo quintal com autoridade absoluta. Mas você também salvou mais 2 de minhas filhas quando estavam morrendo. Isso torna a dívida muito complicada. Ayanna aproximou-se de Ezequiel, sua estrutura massiva tanto protetora quanto de apoio. Chefe, disse ela formalmente, esse homem arriscou tudo para nos ajudar. Ele é digno do respeito Apache. O chefe Nalis assentiu lentamente, então enfiou a mão na bolsa de sela e retirou algo que fez todos ficarem imóveis, um colar de osso entalhado e prata, do tipo usado apenas por membros familiares Apache de posição elevada. 3 vidas salvas criam obrigação além da simples dívida de sangue, anunciou o chefe, suas palavras carregando o peso da lei tribal. Ezequiel Marche, você provou ser digno de adoção na família Apache. Você torna-se meu filho por obra e honra. O rifle de Caim tremia nas mãos. Você não pode simplesmente declarar território americano como terra indígena. Sua voz soava angustiada. O governo federal reconhece direitos por tratado, interrompeu o chefe Nalis com naturalidade.
O tratado diz que os Apache podem adotar membros, reivindicar terras familiares. Suas próprias leis protegem membros adotados da família Apache contra perseguição. A genialidade da decisão atingiu Ezequiel como um raio. Em um só movimento, o chefe resolvera todos os problemas: proteção para as filhas, imunidade legal para Ezequiel e uma forma de reivindicar terras valiosas do rancho sob a lei do Tratado Federal. Ezequiel marche, continuou o chefe Nalis, você aceita a adoção? Aceita minhas filhas como suas irmãs, meu povo como seu povo? Olhando para Ayana e Tel, duas guerreiras gigantes que lhe confiaram a vida, Ezequiel percebeu que aquilo era mais que proteção legal. Era transformação, pertencimento e a chance de construir uma ponte entre dois mundos que só conheciam guerra. Aceito, disse ele claramente. O chefe Nalis avançou e colocou o colar no pescoço de Ezequiel. O peso dele parecia ao mesmo tempo correntes e liberdade. Caim guardaçou a arma no coldre com frustração óbvia, sabendo que fora completamente superado em astúcia. Isso não acabou. Haverá investigações federais. Deixe-as vir, disse o chefe Nalis com confiança tranquila. A lei Apache é clara. O Tratado Federal honra a lei Apache. Meu filho e minhas filhas estão agora sob proteção tribal. Mas, enquanto o chefe se preparava para partir com seus anciãos, voltou-se para Ezequiel com algo que podia ser divertimento em seus olhos antigos. Filho, disse ele, baixinho. Amanhã volto com uma decisão diferente. Esta noite, pense cuidadosamente sobre o que a adoção realmente significa. No dia seguinte, o chefe Nalis retornou com a decisão que mudaria tudo para sempre. Ezequiel estava em seu quintal, ainda usando o colar de adoção que o tornará parte da família Apache. Ainda sem entender o que significavam as palavras enigmáticas do chefe sobre uma decisão diferente. Ao lado dele, Ayana erguia-se em toda a sua glória de 2,13 metros, sua enorme silhueta projetando sombras pelo chão enquanto observava o pai se aproximar com um pequeno grupo de anciãos. Os meses após sua adoção tinham sido uma revelação. Seu rancho decadente havia se transformado em um próspero posto de troca, onde famílias Apache vinham negociar com colonos brancos sob proteção do Tratado Federal. As irmãs gigantes tinham sido indispensáveis. A presença imponente de Tel e sua mente afiada para negócios tornavam as negociações fáceis e lucrativas. Enquanto a incrível força de Ayana ajudava na construção e nos trabalhos pesados que levariam semanas para Ezequiel fazer sozinho. Mas o sucesso trouxe complicações que ele não havia previsto. Cada dia trabalhando ao lado de Ayana, vendo-a mover-se com graça mortal apesar de seu tamanho colossal, sentindo a inteligência silenciosa por trás de seus olhos escuros, tornava seus sentimentos por ela impossíveis de ignorar. Ela agora era sua irmã pelas leis Apache, protegida por regras que carregavam pena de morte para qualquer violação. Você luta contra a adoção, e Tel havia observado no dia anterior, sua própria estrutura de quase 2 metros fazendo até conversas comuns parecerem solenes. A lei Apache protege a família, mas algumas proteções se tornam prisões. Agora, enquanto o chefe Nalis desmontava de seu cavalo com dignidade cerimonial, Ezequiel se perguntou se o velho tinha percebido o impossível dilema que havia criado. Meu filho, começou o chefe, sua voz carregando o peso de um julgamento final. Você honrou bem a adoção. O povo Apache vê seu valor, sua proteção aos que precisavam de abrigo. Ele fez uma pausa, estudando a expressão de Ezequiel. Mas sou um homem velho, e às vezes homens velhos resolvem um problema enquanto criam outro. Ezequiel sentiu o coração acelerar enquanto o olhar calculista do chefe ia de um lado para outro entre ele e Ayana. Quando eu fiz irmão de minhas filhas, continuou o chefe Nalis, resolvi o problema da lei, e mais criei o problema do coração. Ele gesticulou para a mulher gigante ao lado de Ezequiel. Ayana é uma guerreira treinada para lutar e liderar, mas também é uma mulher que escolhe seu próprio caminho. A lei Apache respeita essas escolhas. Ayana deu um passo à frente, sua altura impressionante fazendo até seu pai parecer pequeno. Chefe, disse ela formalmente, eu escolho falar. Fale, então, filha. Sua voz profunda ecoou pelo pátio com clareza absoluta.
O irmão mostrou honra maior que qualquer homem branco que já conheci. Seu coração é verdadeiro, sua coragem comprovada. Mas ela parou, encontrando diretamente os olhos de Ezequiel. Meu coração não o vê como irmão, mas como um homem digno de outro tipo de vínculo. O chefe Nali sorriu, em o mesmo sorriso calculista que aterrorizara marechais federais. A lei Apache tem solução para isso também. Um irmão que se prova digno pode ser liberado do laço familiar pela palavra do chefe, se a outra família concordar. Ele se voltou para Etel. Filha mais nova, o que diz? A estrutura imensa de Etel se endireitou, tão impressionante quanto a da irmã. Eu libero Ezequiel Marche da Irmandade. Ele ganhou o direito de escolher seu próprio caminho. Ela sorriu, iluminando seus traços imponentes. E minha irmã já esperou tempo demais pela felicidade. Então anuncio a decisão final, proclamou o chefe Nalis, sua voz ecoando com autoridade. Eu libero Ezequiel Marche da adoção. Ele não é mais meu filho pela lei. As palavras pairaram no ar como fumaça. Mas, se ele escolher, pode se tornar meu filho por casamento. Se minha filha gigante aceitar tê-lo. A cerimônia que se seguiu foi como nada visto na fronteira. As tradições Apache se misturaram às leis territoriais, criando um casamento legal nos dois mundos. As autoridades federais, ainda ressentidas pela derrota jurídica anterior, só puderam assistir enquanto Ezequiel se casava com uma das famílias Apache mais poderosas do território. Etel serviu de testemunha, sua risada ecoando pelo vale enquanto observava a felicidade da irmã. Com quase 2,13 metros vestida em trajes tradicionais de casamento, Ayana era uma visão que tirou o fôlego de todos. Uma gigante entre as mulheres, bela e mortal, escolhendo o amor acima do dever. O posto de troca prosperou além de todas as expectativas. A visão incomum das duas irmãs Apache gigantes trabalhando ao lado de seu novo cunhado virou lenda em todo o território. Colonos viajavam centenas de quilômetros só para ver as mulheres que eram mais altas que a maioria dos homens e podiam trabalhar mais que 3 pessoas comuns juntas. A investigação federal cessou completamente quando Washington percebeu o valor político de uma relação de comércio pacífica. O pequeno rancho que antes representava fracasso tornou-se a base de um novo tipo de comunidade na fronteira, e onde tamanho significava respeito e força servia à paz. A decisão verdadeiramente chocante do chefe Nalis havia sido revelada, e não apenas adotar um colono branco, mas orquestrar um elaborado jogo jurídico que libertou sua filha para casar por amor mantendo, ao mesmo tempo, a honra tribal e a proteção federal. 6 meses depois, enquanto Ezequiel observava sua esposa imponente dirigir a construção de sua casa ampliada, percebeu que algumas das maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas de complicações impossíveis. As irmãs Apache gigantes trouxeram-lhe não apenas amor e prosperidade, mas um lugar em um mundo maior do que ele jamais imaginara possível.